Antes de começar, se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações a cada novo vídeo. Curta, compartilhe e comente. Olá, estamos chegando com mais um Doses de Saúde, aquele nosso bate-papo semanal, quando a gente discute e debate questões ligadas à nossa saúde. Nesta semana que passou, no dia 14, foi comemorado o Dia Mundial do Rim, este órgão tão vital para a nossa saúde, para o nosso corpo, para o nosso desenvolvimento de modo geral, que muita gente não está nem aí, não cuida dele direito. E olha, as consequências podem ser seríssimas, muito sérias. Para a gente dar uma dissecada nesse assunto, nós convidamos o Dr. Vitor Jordão, nefrologista do Mater Dei, que vai conversar com a gente sobre esse importante e vital órgão. Muito obrigado pela sua presença, Dr. Vitor. É um prazer enorme tê-lo aqui conosco. Bom dia, Orley. Agradeço muito o convite de estar aqui. Como você muito bem disse, um órgão tão vital, silencioso, que nós precisamos ficar muito de olho com as consequências que pode levar, com tudo que a gente usa, pensar que pode estar agindo diretamente nesse órgão. E agradeço a oportunidade de poder explicar um pouquinho mais sobre a saúde dos rins. Nós é que agradecemos, Vitor, pelo conteúdo que com certeza nós vamos disponibilizar para o nosso público. Vitor, segundo estimativas da Organização Internacional do World Kidney Day, que é o Dia Mundial do Rim, cerca de 10% da população global, equivalente a 850 milhões de pessoas, enfrenta algum tipo de problema renal crônico. Como é que é isso, hein? Que catástrofe. Com certeza, esse é um número que vem crescendo anualmente e por dois motivos. Primeiro, até pelo avanço da tecnologia, pelo maior número de diagnósticos, tá? Porque anteriormente, como eu já disse, principalmente a doença renal crônica aí, que está nesses números principais, é uma doença muito silenciosa, que vai dar sintomas e até a pessoa às vezes vai falecer disso sem nem saber. Então, às vezes, nem era diagnosticado, ou quando era diagnosticado, num estágio muito, muito avançado já. Então, esse diagnóstico cada vez está aumentando, mas também em estágios mais iniciais e avanços da tecnologia para detecção, das fórmulas que a gente usa para o cálculo da filtração dos rins, tudo isso. Mas é um número também alarmante, né? Já que a doença renal, ela vem como consequência aí, principalmente da hipertensão e diabetes, principal, né? Claro, entre outros fatores, então, que cada vez mais nós vemos por aí, às vezes o abandono de tratamento ou não acompanhamento. Então, tem que ficar de olho porque é muito silencioso. Eu tenho um número aqui também da Sociedade Brasileira de Nefrologia, que mais de 140 mil pacientes estão em estágio avançado de doença renal crônica, e é um pessoal que está passando por diálise para sobreviver. Exatamente, 140 mil no Brasil, um número atualizado, em terapia de substituição renal. Isso sem contar as pessoas que já foram transplantadas, né, que é outra terapia substitutiva dos rins, e a diálise peritoneal também. É um número alarmante e a gente sabe que existe prevenção dessa progressão do rim. Tem como a gente, às vezes não tem como, no momento do diagnóstico, a gente voltar atrás ao que já se perdeu da função renal, mas se a gente estacionar ali, resolver aquele problema e cuidar dali para frente, a gente consegue evitar que chegue nesse ponto. De maneira geral, Vitor, você que acompanha no seu consultório, as pessoas são descuidadas com o rim? Não digo ao certo descuidadas, mas com certeza a falta de informação e o silêncio da doença renal crônica, porque muitas vezes as pessoas nos procuram quando está sentindo alguma coisa. O que eu recebo no consultório às vezes é uma dor lombar, que às vezes o rim dela está perfeito, porque a doença renal crônica não dói, né? Às vezes é um problema de coluna, um problema muscular ou algo do tipo, e eventualmente até nessas situações a gente acaba descobrindo uma doença renal, mas não causando esse sintoma. Mas a falta de informação de como a gente avalia o rim, às vezes até aspectos na nossa urina, no xixi, né, que a gente tem que avaliar, que poderiam ser sinais bem iniciais de uma doença renal crônica, as pessoas não sabem e acabam se deixando levar. Agora sim,
pode haver uma falta de acompanhamento das doenças de base que levam a esse problema, tá? De algumas medicações ou suplementos que podem ser tóxicos aos rins, ou até doenças renais específicas, mas aí a gente já entra num nicho bem menor, que causam outros sintomas. Pois é, outro número que é alarmante, que 50 mil pessoas no Brasil morrem a cada ano devido à falta de acesso à diálise ou ao transplante de rim. Exatamente. E o Brasil é campeão, né? Um dos campeões, né, em transplante de rim. Com certeza, aqui nós temos, pelo menos até a última vez que eu tinha visto esse dado recentemente, nós tínhamos em São Paulo o hospital que mais transplantava, uma única entidade que mais transplantava no mundo. E aqui a gente é pioneiro, aqui no Brasil, pioneiro e fazemos muitos transplantes renais. Mas mesmo assim, a gente ainda esbarra, principalmente até no preconceito de doação de órgãos. É isso, ainda tem isso. Demais. Tem muito mais do que a gente imagina, principalmente nós que convivemos às vezes num ambiente de UTI, que tem aquele paciente morte cefálica, para avaliar se vai ser um doador, um potencial doador ou não, a gente ainda esbarra naquele preconceito, principalmente de achar que vai ter alguma alteração no corpo ou vai ter algum bobagem, problema. né? A gente ainda esbarra muito nisso, então com certeza ainda tem. E a gente sabe que o transplante renal é a terapia renal substitutiva mais eficaz, principalmente para aquele paciente jovem, tá? Claro que cada caso tem que ser individualizado. Tem paciente que faz diálise, que não tem condições clínicas até de passar por uma cirurgia de transplante. E, além disso, a gente tem que lembrar que esse paciente que está em hemodiálise, às vezes esperando o transplante, eventualmente ele não é o rim, digamos assim, que vai matá-lo. Ele não vai morrer da doença renal em si, mas sim das complicações. As 3 principais. A doença cardiovascular é um paciente muito mais suscetível a ter um infarto, a ter um AVC, a ter uma complicação hipertensiva grave, tá? As infecções relacionadas ao procedimento, já que a clínica de hemodiálise a gente tem que considerar como um ambiente hospitalar, então o paciente está sujeito a germes mais resistentes, mais hospitalares, sem contar a invasão ao paciente, né? Invasão é o acesso para sangue, essas coisas. E desnutrição também. É um paciente muito inflamado. Então, essas são as 3 principais causas de mortalidade do paciente renal. Certo? A questão da imunidade baixa pode levar a um problema renal, doutor? A imunidade baixa em si, falando diretamente, não. Tá? É claro que infecções de repetição, pessoas mais suscetíveis à infecção, qualquer infecção, seja ela bacteriana, viral, fúngica, pulmonar, urinária, vai ter uma lesão renal direta, tá? Então, a gente viveu aí o período de pandemia do Covid, né? Muitas pessoas internavam, às vezes não tinham a forma grave de Covid, mas que evoluíram bem, por exemplo, e tinham uma piora aguda da função renal, não era nem por nenhuma medicação que usava, ou não chegavam a ficar hipotensos ou graves na UTI, mas a própria lesão tóxica do Covid fazia isso. E o mesmo vale para pneumonia, vale para infecções de urina baixas, né, que ficam só na bexiga, infecções de urina alta, que são as pielonefrites, estas principalmente, porque aí tem uma lesão direta mesmo. Então, essa baixa imunidade causa este problema que, consequentemente, pode levar a uma disfunção renal, certo? E quanto mais você tiver essa infecção de forma repetida, pior para o rim. Eu pergunto isso que devido agora nós estamos entrando numa epidemia de dengue, né? Com certeza. Essa coisa horrorosa que estamos entrando, não, já entramos, o negócio está feio. Tá, e piorando cada dia. Nós entrevistamos aqui recentemente o doutor Marcelo, que é o superintendente regional de saúde, e a doutora Débora Letícia, que é infectologista, e eles citaram números aqui bem alarmantes, e se o pessoal não ficar esperto, a coisa pode... Bom, aí entrando na dengue. A dengue, ela debilita bastante a pessoa. Com certeza. Até aproveitando, ouvi o episódio anterior com a doutora Débora Letícia e o doutor Marcelo, e a dengue, falando especificamente, além de ter a inflamação da dengue, a doutora Débora explicou muito bem sobre a desidratação, né? Ela tinha falado que era a principal causa de piora, de mortalidade, tudo isso. E aí, na hora que a gente fala em desidratação, a primeira coisa que a gente tem que olhar é o rim,
porque é o órgão que, além de outras funções, que eu posso explicar mais tarde, controla a quantidade de água que entra e sai do nosso corpo. Que entra não, mas que tem que ficar e que sai do nosso corpo. E na desidratação, ele com certeza vai ser o órgão que mais vai ser afetado ali. E a injúria renal causada pela dengue, a gente está vendo de montes aí atualmente, tá? Inclusive com necessidade de hemodiálise. Barbaridade. Agora, o grande remédio para isso tudo, né, o doutor Vitor, é água. Com certeza. Na dengue, especificamente, tem que hidratar mais do que deveria. Tá? Então tem que se hidratar muito bem no quadro de dengue, ainda mais nesse calor que nós estamos vivendo aí nessas últimas semanas. Bem exacerbado, mas a grande proteção dos rins, de um modo geral, é beber água. Previne pedra, faz um xixi mais clarinho, previne infecção de urina, de repetição. E você protege a filtração dos rins. Claro que cada um com a sua peculiaridade, às vezes um tem um problema de coração que não pode ingerir tanto líquido, aí obviamente tem que individualizar. Mas de um modo geral, a água é o caminho inicial para a prevenção dos rins. O problema renal pode levar a uma infecção urinária? Existem algumas doenças renais específicas que podem facilitar e a vice-versa infecção de também. urina. Mas é muito mais comum a gente ver as infecções urinárias de repetição causando problema renal. Isso. A diminuição da filtração. Existe sim fatores, doenças do rim, principalmente doenças anatômicas do rim, que podem predispor as infecções de urina de repetição. Mas isso é mais incomum de ver. Mais comum a gente ver a infecção de urina que piora a filtração dos rins. E com isso levará às consequências dessa diminuição de filtração dos rins. O uso, vamos dizer assim, constante de suplementos alimentares, isso pode ter alguma consequência nefasta, vamos dizer assim, para os rins? Pode, o uso abusivo, indiscriminado e sem saber ao certo como e o que está usando pode levar. Hoje em dia, Orley, eu acredito que a gente esteja vivendo um momento muito de esquecer que está na nossa alimentação do dia a dia e querer suplementar. O suplemento nada mais é do que o próprio nome diz, suplementar o que você não está conseguindo consumir com a alimentação, né? Então, hoje em dia as pessoas já querem saber logo que suplemento você usa para isso da academia, ou que suplemento você usa para imunidade, que suplemento você usa para melhorar em tal. Não. Aí vem os whey da vida, né? O que a gente precisa Glutamina, é comer. Comer bem. Comer coisa de qualidade. E se por um acaso, por algum motivo específico, um problema que você não tem de absorção, ou alguma restrição alimentar, ou algum gasto maior desse nutriente, você tem necessidade de suplementar, aí sim tem que entrar o suplemento, mas não como uma via de regra, né? Por exemplo, atletas de altíssimo rendimento eventualmente precisam suplementar alguma coisa. Pessoas que têm algum problema gástrico, intestinal, que não absorvem certa coisa bem, precisam suplementar alguma coisa, ou com alguma doença crônica também. Mas não deve ser uma via de regra, né? E às vezes esse suplemento vai estar em doses muito elevadas no sangue, eventualmente que você estiver tomando, e aí sim pode ser prejudicial e sobrecarregar diversos órgãos, não só o rim, mas o rim com certeza é um deles. A creatinina é um indicador de funcionamento do rim. No exame laboratorial, por exemplo. Com certeza. A creatinina é algo que a gente produz no nosso corpo
que vem dos nossos músculos, tá? Algo que... Então, quanto teoricamente maior a nossa massa muscular, maior a sua creatinina. E não que ela tenha alguma relação específica com o funcionamento dos rins. Ela é apenas uma substância que é livremente filtrada no rim. E com ela a gente consegue estimar a filtração do rim, já que ela é livremente filtrada no rim. Ela não é o método mais perfeito do mundo, porque ela pode sofrer interferência, inclusive do uso de suplementos ou de algumas medicações que podem aumentar essa creatinina, sem significar lesão renal. Mas ela é um método fácil, é um método barato, com uma coleta sanguínea simples. A gente consegue já estimar e colocar rapidamente em cálculos para estimar o funcionamento dos rins. Aí fala-se muito na creatina. Creatina. Aquela creatina que você compra nas lojas especializadas, aquela coisa toda. Tem alguma relação com o mau funcionamento dos rins, o uso indiscriminado dessa creatina? Olha, o que nós sabemos até hoje na literatura... O uso da creatina, né? Creatina usado principalmente como suplemento esportivo, com a ideia de aumentar a massa muscular, tá? Então a creatina, ela vai até o músculo, fica lá para aumentar a quantidade de energia e de água no músculo e, consequentemente, ela se... Na hora que ela vai se degradando e vai se metabolizando, ela vira creatinina no sangue. Porque a creatina em si é algo que nós comemos também na nossa alimentação. Então a tendência é que aumente, quem faz o uso da creatina, aumente a creatinina no sangue. Mas não necessariamente que significa, nesse caso, que a função renal esteja piorando. Os estudos mostram que pacientes com rim saudável, não tem nenhum estudo ainda evidenciando alguém que já tem algum grau de doença renal crônica. Esses pacientes com rim saudável, que fazem uso de até 5 gramas dia de creatina, não tem problema nenhum para os rins. Mas é importante sempre avisar o médico, sempre procurar um nefrologista, porque pode alterar o exame, então a interpretação do exame vai ser diferente. Sim. Então, até falo com os pacientes assim, se o exame fosse só olhar o valor de referência ali, nem precisava do médico, era só entrar no chat GPT hoje em dia e já sabe. O exame precisa ser interpretado. O uso da creatina... A gente sabe que aumenta a creatinina, mas não necessariamente vai sobrecarregar os rins. Acima de 5 gramas por dia, já não tem nenhum estudo que comprove ou que dê a segurança para esse uso. Nem em pessoas que já têm algum grau de lesão renal. O acesso fácil à informação hoje, né, doutor Vitor, é benéfico, tudo bem, é legal a pessoa ter mais facilidade para acessar todo tipo de informação. Mas toda essa informação que a gente recebe, que explode na internet diariamente, de segundo em segundo, a pessoa não pode se deixar levar também, né? Pelo que lê ali, pelo que... É a tal da automedicação, que é um veneno. Eu acho que a facilidade da informação é ótimo, né? Hoje em dia a gente consegue ter acesso a várias coisas que a gente precisa, mas... é meio perigoso mesmo, porque o acesso a toda a informação tá fácil. Desde a informação boa e verdadeira, àquela informação que a pessoa quer difundir, que é falsa, que às vezes a pessoa tá agindo de má fé só para ganhar dinheiro ou para vender um certo produto. E hoje em dia nas redes sociais a gente sabe como é que funciona, né? Não é que chega pra gente tudo que a gente precisa ouvir ou ver. Chega o que a gente quer ver e ouvir. Baseado em algoritmos, tudo isso. Então, às vezes, vai chegando aquela informação, toma esse remedinho para emagrecer, esse suplemento aqui vai ser ótimo para quem quer ficar grande na academia ou performar melhor em determinado esporte, enfim. Aí, isso com certeza atrapalha. É porque você chega numa loja de suplemento, por exemplo, pelo amor de Deus, não sou contra, não. Nem eu. Vamos vender, vamos comercializar, tudo bem, mas eu acho que tem que ter bom senso, né? E você chega numa loja de suplemento, por exemplo, você tem ali para crescer o bíceps, crescer o tríceps, o glúteo, o peito, daí para fora. Sem contar a busca pela imagem perfeita, que às vezes nem é verdadeira, né? Às vezes aquilo foi tudo criado num ambiente de internet, tudo isso, e não é verdadeira. E que... às vezes você vai conseguir atingir esses seus objetivos, seja o seu objetivo estético, seja o seu objetivo de saúde, seja o seu objetivo de performance, e não necessariamente com o suplemento, mas se ele for bem indicado. Ponto final. Se estiver faltando, você vai e suplementa na dose necessária.
Não é quanto mais melhor. Tem que atingir um nível que fica tudo certo. É só a pessoa pensar, né? Ficar atenta e lembrar que aqui embaixo tem uma criatura viva ali, que é o nosso rim. Com certeza. Que tá tendo que, às vezes... Ele não quer saber se você quer ficar com o seu corpinho bonito, se você quer ter um bumbum legal, peito bonitinho e tal, mas ele sofre depois com isso e o resto do seu corpo também depois é que vai levar. Com certeza, né? E, então, acho que é tudo questão de querer ver o seu objetivo, entender como você vai chegar àquilo, e nem sempre fazendo, nem sempre pelo caminho mais fácil, às vezes, né? Porque hoje em dia o que a gente vê é isso, né? É o caminho mais fácil e aí que vem, que acha que é o mais fácil, desculpa, que você acha que é o caminho mais fácil, é aí que vem o grande problema, que é a suplementação excessiva, chegar com níveis elevadíssimos de certos hormônios, de certas vitaminas, que na verdade aquilo não é saúde, né? Não. Então, o que está fazendo mal, na verdade. É artificial, né? Exatamente. Não é natural. Ô, Vitor, a pessoa transplantada que tem não, desculpe. Quem doa um rim, fica só com um rim, que nós temos dois, né? O direito e o esquerdo. Sim. Quem doa um rim, ele é mais propenso a ter problema? Não. A pessoa com rim único, seja ela uma doadora renal, seja ela até uma pessoa com malformação congênita, ou a pessoa que eventualmente perdeu esse rim durante a infância, durante a vida, ela não é mais propensa a evoluir com doença renal crônica. Mais especificamente no caso do doador vivo renal, principalmente esse, porque antes de ser um doador vivo, olha-se muito para o doador. Se ele tem alguma pedrinha milimétrica ali, se ele tem algum tipo de doença de base, se ele tem algum tipo de predisposição a alguma outra doença. Então, essa pessoa não tem, teoricamente, maior risco de evoluir com alguma doença renal. Porém, se essa pessoa já tiver alguma predisposição de doença renal, como hipertensão, diabetes, obesidade, colesterol elevado, com certeza esse rim único vai sofrer sozinho, vai sofrer mais. Então, tem que olhar com mais carinho para ele. Então, a pessoa com rim único, teoricamente, não tem mais chance de desenvolver doença renal, mas ela tem que olhar com mais carinho para ele, com certeza. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que só tem um rim e faz uma pedra grande nesse rim que obstrui a passagem ali entre o rim e a bexiga, essa pessoa não vai conseguir fazer xixi. E aí o rim vai praticamente parar de funcionar. É diferente da pessoa que tem os dois rins, que vai ter o outro ali para suprir enquanto você resolve esse problema da pedra de um lado. Então, tem que olhar com mais carinho, sim. A pedra nos rins, pedras nos rins, como é que resolve isso hoje? Eu lembro de ouvir falar em explodir as pedras, ainda tem isso? Com certeza. Na verdade é o seguinte, nós temos que ir por dois caminhos na pedra nos rins, né? Porque a dor de pedra no rim, o negócio é feio mesmo, assim. Quando você vê quando aquilo lá é dor de pedra. Já ouvi falar. Realmente é diferente. Gente de família que já passou por isso. Não é fácil. É um horror. E ali é o nefrologista e o urologista agindo junto nas fases da doença, digamos assim. Então existem as pedras menores e maiores, tá? Então ali nós temos em média de 8 a 10 milímetros, né? 1 centímetro do canal ali do xixi entre o rim e a bexiga. Já então, é um pedregulho, né? Com certeza. Então a pedrinha ali até 8 milímetros, 9 milímetros ainda consegue passar sozinha. Isso na fase dela andar, né? O que vai causar a dor é ela caminhando ali e parando no lugar, o xixi tentando passar. Nessa situação, às vezes a gente consegue um tratamento clínico de dilatar o canal, de tratar com dor, tudo isso. Agora, as pedras maiores, aí a gente tem que avaliar com exames de imagem, a gente tem que olhar a densidade dela, a localização dela, chamar o amigo urologista ali, que aí ele vai ver, pode ser esse tratamento de implodir as pedras, pode ser um tratamento cirúrgico aberto, pode ser apenas uma retirada. Então, aí tudo vai depender de localização, tamanho e densidade da pedra. Mas o mais importante de tudo, e é o que as pessoas menos sabem, Arley, é que as pedras nos rins de repetição, ou até as esporádicas, elas têm um motivo para se formar. Não é só porque eu sou um azarado, então vou ter que viver com elas para sempre. Não é assim. E aí nós temos que fazer uma investigação. Existe uma investigação metabólica de por que você produz essas pedras.
Existem motivos normalmente alimentares e genéticos. Quando eu digo genéticos, Sei. não necessariamente que passa de pai e mãe para filho. Pode ser que sim, mas genéticos eu digo de alguma alteração em algum transportador renal que faz você excretar mais algum tipo de cálcio, ou então produzir menos citrato, que é um protetor, que são coisas que o nosso rim faz normalmente para prevenir a pedra nos rins. Isso a gente investiga e a gente trata para evitar essa formação de pedras de repetição, que não é tão inócua assim como a gente pensa. Pode trazer problemas renais graves, pode trazer consequências, cicatrizes, então que nós temos que tomar cuidado com elas. Em casos extremos, leva à morte, né? Com certeza. Infelizmente isso pode acontecer, conheço casos, mas o mais importante é prevenir. A gente sabe que existe como prevenir a formação de pedra nos rins. Pelo menos reduzir drasticamente o número. E não só ficar tirando toda vez. Porque isso, na verdade, você só está resolvendo aquele problema da dor. E não o problema da pedra. Enxugando gelo, né? Com certeza. E até desmistificar algumas coisas da pedra no rim. Porque muita gente pensa, por exemplo, eu tenho pedra no rim, não posso tomar leite de jeito nenhum. Então não é muito bem assim. Ou então, às vezes, a gente ajusta a alimentação da pessoa e isso se resolve. Entendeu? Já ouvi muita coisa aí, como cerveja quente ser boa, mas tem que ser só quente. Então a gente tem que tirar os mitos aí da pedra no rim. De acordo com o gosto do freguês, né? A cooperação faz parte do ser humano. E a Unicred Aliança acredita nisso. Sabe da importância de cooperar e andar juntos para o desenvolvimento pessoal e profissional de cada cooperado. Estamos em Uberlândia e em mais 25 cidades, entre elas 3 capitais, e atendemos mais de 15 mil cooperados nesses 30 anos de existência. Não somos uma instituição financeira tradicional. Somos colaboração, planejamento, inovação e união. Tudo para você prosperar. Porque aqui, um ajuda o outro e todos ganham. Unicred Aliança, 30 anos. Escolha cooperar. Escolha Unicred. A diálise, Vitor, a gente sabe que o Mater Dei tem um serviço ali de 24 horas para atender o pessoal que faz uso de diálise, inclusive pessoal que está em trânsito. Né? O cara está de passagem aqui por Uberlândia e o hospital tem esse tipo de atendimento. Com certeza. Na verdade, vamos dividir a diálise como 2 formas, né? Tem a diálise daquele paciente ambulatorial, que é a pessoa que o rim funciona muito pouco ou não funciona nada, e ela é dependente da hemodiálise, que é a substituição dos rins. Ela está substituindo boa parte da função dos rins, que é filtrar o sangue, tirar as toxinas, digamos assim, ajustar ali sódio, potássio, aquelas coisas, e o excesso de líquido, que às vezes é uma pessoa que não faz xixi, ou faz muito pouco, você precisa tirar esse excesso de volume. Tem essa pessoa que o rim não funciona, então ela vai lá, faz a diálise, vai embora, vida que segue, normal, tranquilo. E tem a diálise dos pacientes internados, dos pacientes que estão ali na UTI ou nas enfermarias, que aí, às vezes, é um paciente que, na verdade, está precisando naquele momento e vai... Para acabar de chegar, né? E, eventualmente, vai até sair da hemodiálise, o rim vai se recuperar e está tudo certo. Isso que você falou, Orley, da diálise em trânsito, tem sim esse serviço. Às vezes, as pessoas acham que o rim parou de funcionar, acabou minha vida, leito de morte. Na verdade, não é nada disso. É muito pelo contrário. Está te dando a oportunidade de continuar vivendo normalmente com a dependência da diálise. E a pessoa fala, não vou poder viajar nunca mais, não vou poder fazer mais nada, e não é verdade. Basta você se programar, estou aqui em Uberlândia, preciso ir para São Paulo, vai ali, tem a diálise em trânsito, ou o contrário, a pessoa de São Paulo vem até aqui, vamos então fazer a diálise em determinado período, e tá tudo certo. Até para o exterior isso é viável, tá? Então existe esse serviço sim de diálise em trânsito, extremamente viável e sem impeditivos. Tem os aparelhos portáteis também, né?
Você pode usar em diálise. casa. Com certeza. Existem duas modalidades de diálise, tá? Que é a hemodiálise, que é aquela que a gente puxa pelo sangue, passa o sangue na máquina de hemodiálise, aquela máquina bem mais comum da gente ver nas reportagens de televisão, tudo isso. E o sangue volta, tá? Essa é a hemodiálise. Existe a diálise peritoneal, que é uma diálise que a gente usa uma membrana no nosso corpo, que é o peritônio, que fica na barriga, para fazer essas trocas que a gente precisa, tá? E essa diálise a gente coloca um catéter na barriga, que é um canudinho que vai ali, infunde um líquido em determinadas concentrações para o próprio corpo fazer essa troca, tá? Essa diálise peritoneal é a diálise que se faz em casa, que aí também tem duas formas. Tem a máquina que faz durante a noite e tem uma que só coloca o líquido na barriga, depois de 4 horas tira, depois coloca outro líquido, depois tira, que nem precisa de máquina. Certo. É uma modalidade de diálise muito boa, muito eficiente, mas que esbarra em algumas situações que a gente tem que olhar com carinho. Primeira coisa é a manipulação dessa diálise. Essa manipulação é feita pelo paciente, por familiares, e tem que ter um treinamento exaustivo. De higiene também. 100%, porque o risco de infecção é muito alto. Tem que ter condições na casa da pessoa mínimas para poder fazer isso. E outra coisa, como eu disse, a gente usa a própria membrana do corpo, né? O próprio peritônio. E a gente sabe que não é todo mundo igual. Tem pessoas que têm diferentes tipos de peritônio, ou uns que, digamos assim, a gente usa, trocam mais, outros que trocam menos. Então, não é teoricamente uma diálise para todo mundo. Você precisa ver a capacidade do seu corpo de poder tolerar essa diálise, a capacidade do seu corpo de quanto tempo que essa membrana vai suportar, porque essa membrana também vai fazer, vai alternando ao longo dos anos, entende? Mas é uma situação muito boa, tanto para início de tratamento, ou para pacientes que às vezes a gente fala que tem falência de acesso, que já as veias já estão muito fracas, digamos assim, para fazer hemodiálise, a gente consegue transicionar para diálise peritoneal enquanto aguarda o transplante, né? Claro. A vitamina D e pedra renal, qual que é a relação? Vamos lá. Vitamina D, hormônio que a gente produz, que a gente se alimenta, né? E que a gente metaboliza no nosso corpo, utilizando raios ultravioleta, fígado e os rins, tá? E que com certeza é um dos suplementos aí que é top 3 aí do consultório, né? Que todo mundo usa, tudo isso. É algo vital, extremamente importante e que precisamos ter aí com os níveis regulares. Onde entra o problema dela? Primeira coisa, o rim, como ele metaboliza isso, o mau funcionamento renal já pode reduzir muito seus níveis de vitamina D, que a gente sabe que tem sim importância na imunidade, tudo isso. Agora, o excesso da vitamina D, então às vezes as pessoas suplementam achando que é apenas um suplemento, um negócio normal, e não é. O excesso dela no nosso corpo pode causar desde excesso de cálcio no sangue e aumento exponencial do número de pedra nos rins, assim, com muita pedra nos rins mesmo, a doença renal direta causada pelo excesso, pela intoxicação da vitamina D, com perda de funcionamento renal. Então é aí que nós temos que tomar muito cuidado. Porque hoje em dia nós vemos em consultório muito paciente tomando doses enormes de vitamina D, sem a necessidade, que às vezes com ajustes de exposição ao sol mesmo, já iria regular. Né? E a pessoa continua tomando essas doses elevadíssimas, que passou certa concentração no sangue, ela já não tem mais benefícios e passa a ter, sem riscos, a saúde da pessoa. E esse risco está principalmente nos rins, desde pedras à disfunção renal. Problemas renais podem ocorrer em crianças, doutor Vitor? Com certeza. Como eu disse no começo aqui do episódio, principais causas de doença renal crônica, hipertensão e diabetes, mais raras de ver em criança, claro. Diabetes tipo 1 não, mas não daria o tempo, teoricamente, de ter esse problema renal. Mas os problemas renais relacionados à criança, eles estão relacionados primeiro a malformações do trato urinário, que podem ser desde malformação renal a malformação do trato, que poderiam levar a infecções de repetição,
até outros problemas congênitos de outros órgãos que levam a diretamente problema renal. Sem contar, todo mundo já deve ter escutado alguma vez na vida a famosa nefrite. Aquela perda de proteína, que a pessoa fica muito inchada. Existem alguns casos específicos da infância também que podem levar a problema nos rins. Tá? A prevalência maior de problemas renais é entre mulheres? Como é que é? Atinge mais a mulher? Não, atinge mais os homens. Atinge mais os homens, mas na verdade, assim, dentre os homens que falas que é mais descuidado em relação à saúde e tudo isso, de um modo geral, homem, do hipertenso e diabético. Mas cada vez mais tá se diagnosticando mulheres também com a doença renal. Mas acredito que a prevalência esteja ainda um pouco acima nos homens, certo? Porém, importante salientar que a infecção de urina, desde ali da adolescência até em torno de 60 anos, a prevalência é muito maior em mulher, com certeza, né? A uretra da mulher é menor e do homem é maior? Com certeza. Tem 3 vias principais da infecção chegar à bexiga, chegar ao rim. E a principal delas é a via que a gente chama de ascendente, que nada mais é do que a bactéria que nós temos colonizada no nosso corpo conseguir subir da nossa região genital, caminhando ali, digamos assim, até a nossa bexiga, tá? E nesse caso é muito mais fácil para as mulheres terem esse problema. Porque a uretra, que é o canal onde sai o nosso xixi, que sai da bexiga até a saída do pênis ou da vagina, ela é muito menor e reta na mulher. Então é muito mais fácil da bactéria chegar lá. No homem, nessa idade, pode apresentar sim infecções de urina, claro, tem que ficar esperto aos sintomas, mas é mais incomum, às vezes relacionado ou uma pedra no rim ou algum outro problema de imunidade ou algo do tipo, tá? Esse dado não é verdadeiro para crianças e para idosos, aí já começa a empatar a incidência de infecção de urina para homens e mulheres. Tá? O idoso, ele é mais suscetível à questão renal? Problemas renais? Com certeza. Vamos começar que o idoso, na verdade, qualquer pessoa, não só o idoso, a partir ali de uns 40 anos de idade, vai perdendo aproximadamente 1%, digamos assim, da função renal todo ano. Isso faz parte do envelhecimento, tá? Isso é normal. E o idoso acaba se tornando, sim, mais suscetível. Ele vai tendo menos reserva funcional, digamos assim. Que é aquela capacidade de, quando você tem um problema, você conseguir se reorganizar para combater esse problema sem grandes consequências para o corpo. Sem contar as comorbidades que podem ir aparecendo, redução de imunidade, aí você entra aumento de risco de internação, tudo isso que facilita assim, os problemas renais, desde as infecções de urina, a perda de função renal. Bom, resumindo, o cuidado maior deve ser com alimentação, ingerir bastante água. Com certeza. Né? E evitar a automedicação. Orley, acho que o mais importante aí da mensagem dos rins para os principais casos que a gente vê, que é da perda de função renal, da evolução da doença renal crônica, não existe um remédio mágico para o rim. Que a gente dá lá para o rim vai se recompor, que vai melhorar a função, que vai filtrar de forma mágica. O melhor remédio é a prevenção e uma eventual perda de função é tentar recuperar eventualmente o que está se perdendo ali de forma aguda e estacionar ali. E vamos cuidar dali para frente. Como? Uma dieta balanceada, repondo sim com suplementos se necessário, se bem indicado. Tá? Atividade física, acho que é vital para todo mundo, para você primeiro conseguir ter essa capacidade funcional maior de se cuidar e melhorar o sistema circulatório e melhor controle de diabetes, tudo isso. Então, alimentação, controle de diabetes, controle de pressão, atividade física, controle de colesterol e obesidade. Esse é o controle, essa é a chave. Não tem muito segredo. A saúde renal passa aí. E sempre beber muita água. Principalmente a gente que vive nesse calorão do Brasil aí, a maior parte do ano, vai perdendo água pelo suor, a gente precisa. Ainda mais aqui, né? Olhar um xixi sempre clarinho, tá? Se tiver muito escuro, beba mais água, que tá precisando se hidratar. O anti-inflamatório é o grande veneno também, né? Com certeza. O anti-inflamatório, que a gente chama de anti-inflamatório não esteroidal,
que é aquele comum que a gente compra fácil na farmácia, uma dor nas costas, até aquela dor de garganta que o pessoal usa muito. Ele tem ação direta nos rins e no estômago, tá? Essa ação direta nos rins, ela pode ser tanto, digamos, uma alergia aos rins, que pode acontecer, não é em todos os casos, quanto a uma diminuição do fluxo sanguíneo que chega nos rins. Isso para todo mundo que toma, tá? Então a gente sabe que se tem a artéria do rim ali chegando sangue, se você tomou anti-inflamatório, em poucos minutos vai chegar a quase que metade do volume sanguíneo ali, certo? Então, para a pessoa que tem predisposição à doença renal, que já tem uma doença renal de base, ou que faz uso recorrente, tem gente que usa toda semana para dor nas costas, tem gente que usa até para poder praticar atividade física, porque sabe que vai doer na corrida, né? É o profilático. Você vai ter problema, porque, imagina, seu órgão está acostumado a receber um certo volume de sangue, uma certa quantidade em determinado fluxo, e você, propositalmente, está reduzindo isso, você vai, com certeza, ter problemas com o seu rim. Tenho pacientes que perderam a função renal completamente ou parcialmente, quase já no estágio final, por uso indiscriminado de anti-inflamatórios, tá? E então é algo que deve se olhar com muito carinho quando você toma, olhar direito para a dor que você está sentindo. Se um analgésico simples que não tem problema renal vai te ajudar, se você precisa de fato associar um anti-inflamatório, que é muito bem-vindo quando bem indicado, sim, tá? Tem situações que a gente precisa. Tomar cuidado com o tempo de tratamento e evitar automedicação, né? Eu acho que, como medicação, o anti-inflamatório é o grande vilão. Fique esperto, pessoal, porque não é brincadeira, não. A coisa não é fácil. Doutor Vitor Jordão, o microfone à sua disposição para outros esclarecimentos que o senhor queira fazer sobre essa questão tão importante que são os nossos rins. Orley, eu queria agradecer muito a oportunidade aqui, porque eu acho que se a gente, com essa conversa aqui rápida, conseguir atingir uma pessoa, e essa uma pessoa falar para outra, já estamos difundindo uma informação que pouco se fala, sabendo que o rim é silencioso, olhar com mais carinho, fazer seus exames de rotina, para ver se está tudo certo com o rim, ver se precisa mesmo tomar aquele suplemento extra, você está precisando daquilo, se você não está conseguindo fazer sozinho com a sua alimentação, se você precisa realmente daquela medicação, por quanto tempo. Acho que essa mensagem, se a gente conseguir fazer a pessoa repensar esse uso, já é um excelente sinal para a gente cuidar da saúde dos rins de todo mundo. Doutor Vitor Jordão, muito obrigado pela sua presença aqui. Tenho certeza que suas informações serão de muita valia para o pessoal que nos acompanha. Muito obrigado. Muito obrigado, Orley. Encerramos aqui mais este Doses de Saúde. Nos acompanhe em nosso canal no YouTube e no Spotify. Até a próxima. Muito obrigado.